Então é uma grande honra recebê-los aqui. E aí eu passo só ao professor Fábio aqui. Bem rápido. Rapidamente, só para terminar a honra de receber os professores, e dar um recado que o professor Carlos Roberto Pereira, que é o advogado de PGMD tributário, pediu para dizer que é uma honra e ele sente muito de não ter essa coisa, porque ele está dando uma aula na fé, mas que ele está muito honrado de recebê-los aqui. Muito obrigado. Bom, e aí a gente já, para não perder muito tempo, pode passar a palavra para o professor Eliseu para a gente já começar a discutir nesse tema de hoje. Obrigado. Desculpe, já falei para a marca 19, mas aí quando eu marcava posso ser que eu marcava de teoria da festa, eu pedi para mudar, mas nenhum corintiano tinha imaginado ser possível estar jogando hoje. Ninguém, tá certo? Então, realmente é algo assim extraordinário, né? Então, às 9h45 a gente para e vamos assistir ao jogo aqui. Perfeitamente, uns a favor, outros contra, não tem problema nenhum. Sem esse espírito que está aí fora, não sei bem fora, tão tranquilos, né? Nossa, aqui, mas não fica aqui totalmente esportivo, tá certo? Tá combinado? Porque isso não tá nem outro. Jogo de segunda não, hoje é quarta, professor. Ele chegou da Alemanha hoje. Ele está todos os olhos, vamos a todos. Ele já está com 5 horas de fuso horário aqui meio perdido. Bom, vamos começar a trabalhar. Vários pontos discutidos para a gente comentar hoje foi para começar com o que mudou no ágio, contábil fiscalmente, com a Lei 12.973 e, na verdade, um pouco antes com o pronunciamento o 15, né? Combinação de negócios. Bom, primeiro, até a Lei das SA, que é de 76, entrou na parte contábil de 78, e no Brasil não existia nada desse negócio chamado de equivalente. Tudo era ao custo de morrer. Não tinha ninguém. Tudo para viagem. Não existia isso, era tudo ao custo. Aí veio a lei das SAs e mandou um determinado tipo de investimento, sei lá, os critérios, etc., tinha que ser avaliado pelo valor de patrimônio líquido. E muito pouco, só isso. Não falou nada de ágio na lei das SAs, não falou nada dessa história toda. Bom, o decreto de lei 28, na verdade, ele fez duas coisas. Ele regulamentou toda a parte fiscal, mas ele complementou, ele foi também a lei de regulamentação. Tá vendo que não está sendo mas eu estou de olho aqui, estou respondendo as pessoas. Que não estavam constituídos na lei. E um deles é essa história do ágio. Como eu disse, veio lá a mudança, que era ao custo. Alguns investimentos foram jogando custo, mas outros vão ser avaliados pelo valor de patrimônio líquido. E aí o decreto de lei 1598 é que veio dizer a redação original do 1598. O contribuinte quer avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido. Agora a nossa história. Você pode ver que tem a palavra, a expressão equivalência patrimonial. Era uma guerra pessoal. Quem fez o texto contábil da lei das SAs era
Manuel Ribeiro da Cruz Filho, era um sócio da Price, e quem foi o primeiro superintendente de novas de contabilidade de auditoria da CVM era o Álvaro Aires Couto. Os dois entraram juntos na Price no mesmo dia, os dois foram promovidos a sócios no mesmo dia. Eram amicíssimos, tanto que um indicou o outro para o Manuel fez a lei, quem foi implementar na CVM foi o Álvaro. Mas os dois brigavam que não tinha, era uma coisa incrível. O Álvaro Aires Couto inventou a expressão equivalência patrimonial, que está lá na instrução número 1 da CVM. Você precisa de ver a briga entre os dois. Assim, tá aí, valor de patrimônio, avaliação pelo valor de patrimônio. Tudo bem, deixa lá. Ou seja, essas histórias sempre tem, né? Então, devia lá, pelo valor de patrimônio líquido, por ocasião da participação, e deverá, então, desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio líquido na época da aquisição, ou seja, contábil. Segundo, o ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição e o valor de patrimônio líquido contábil. Então, ágio, por definição, era a diferença entre o valor da aquisição e o valor patrimonial contábil. Aí vem depois, em continuação, que este valor, então, agora do ágio tinha que ser desmembrado em 3 tipos. Parece leite, né? Leite A, tipo B, C. Aí vinha assim, o lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, e aqui olhem a expressão que tributariamente mudou-se o mundo por causa disso. O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, vírgula, dentre os seguintes, realmente, dentre os seguintes, seu fundamento econômico. Valor de mercado dos bens do ativo, nem falando em bens do passivo, né? Valor dos ativos. B, valor de rentabilidade com base em previsão dos resultados de exercícios futuros. C, fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. Mas é o seguinte, a expressão deverá indicar dentre os seguintes. Ninguém conhecia essa história de equivalência patrimonial no Brasil. Ninguém conhecia como fazer esse negócio, etc. Aí vem a expressão dentre os seguintes. E é óbvio que houve os pouquíssimos que tiveram a oportunidade antes de conhecer equivalência patrimonial, que eram alguns. Nós lá na USP tivemos a sorte de aprender com o Sr. Sérgio, etc. E os que eram das grandes empresas internacionais de contabilidade, não sabia. Então começou a haver uma interpretação e com suporte hermenêutico aqui. É dentre os seguintes, logo eu escolho. Nunca existiu até a CPC 15 e depois a lei 12.973, jamais existiu na lei a definição de que primeiro você vê qual que é a parte da diferença que cabe a tal da mais ou menos valia, da avaliação dos ativos, passivos, inclusive dos seus escriturados, etc. Para depois, primeiro você diz que aqui tinha 3 divisões, foi uma confusão danada. Verdade futura, depois fala fundo de comércio, separado, intangível, separado. É porque realmente deu uma. A gente sabe muito bem, antecipando, que a importância disso não foi naquele momento. A importância disso foi quando mais tarde foi tornou possível incorporar a empresa e aproveitar o ágio. Quando surge a possibilidade de aproveitamento do ágio, que. Isso, né? A partir dali é que nós começamos a discutir, afinal de contas, qual era a natureza do ágio, conforme a natureza teria um aproveitamento tributário diferente. Mas é que começamos uma distância, porque nós, tributaristas, os advogados, vamos seguir a lei. E realmente a lei prevê, sim, dentre os seguintes, não dá preferência, e pior, qualquer método de hermenêutica jamais diria, olha, você comece pelo inciso 1, a letra A, depois você vai para a letra C, e depois, se sobrar, vai para a letra B. Porque, ou seja, quando se tenta fazer alguma ordem, você vai fazer, pode dizer assim, primeiro A, depois B, depois C, faz sentido. Mas nunca A, C, B, ou seja, tanto é dentre os seguintes, que o legislador não se importava com qual seria, que ele não pôs uma ordem qualquer. Se ele achasse, ele, legislador, que haveria uma ordem a ser seguida,
ele teria colocado, existem várias formas, da seguinte ordem, ou que tais, e ele não o fez. O que faz com que nós, da tenhamos tempos seguintes, você escolhe, você dá o nome, e se permitir até, Eliseu, eu chego ao ponto de dizer, na Wikipédia até que seja um e outro também, eu posso ter os dois fundamentos, porque aqui a avaliação, esse era um ponto bastante interessante na redação anterior da lei, é que a pergunta não era objetiva, era o fundamento porque eu paguei o ágio, não o quanto isso vale, o quanto eu paguei na relação à lei. Então era querer buscar no momento da aquisição o que me motivou, o que eu enxerguei naquele investimento que fez que eu pagasse aquele valor. De jeito nenhum, o que é mais conveniente? Eu não quis dizer isso de forma. Tanto é que naquele momento. Mas isso você liga do preço de bet mesmo. Só para dizer, assim, se você nos discutindo aqui, faz parte da brincadeira, você não aprende com ele. Eu só aprendo com eles, eu discutindo com eles. Você recolher essa oportunidade de fazer isso que eu faço com ele. Depois você sai com um monte de dúvidas novas. A obrigação do professor é trocar as dúvidas. Sim, tá. Se você sai daqui com menos dúvidas que você tinha antes, está tudo errado. Se você sair com mais dúvidas, melhorou. Se você tem alguma coisa aqui, deixando você pensando. Então, esse é um ponto interessante, porque daí o Eliseu que faz assim, um certo artigo, ele resolve publicar que a contabilidade não conhecia a tal da rentabilidade futura. E daí a bagunça dos tributaristas é total. Imagina como professor disso. Eles não contam um pouco dessa história, do contexto desse seu trabalho, o que aconteceu ali, e você de repente diz, olha, a contabilidade não sabe o que é isso, o que é essa rentabilidade futura. Claro, você lembrar. Não. Mas vocês viram então que nasceu e a força, é lógico, como aqui era. Bom, inicialmente, o que eu queria complementar é o seguinte: inicialmente, nenhum ágio de nenhuma natureza, mesmo incorporado, seja o que for, era irredutível. É absolutamente irredutível. Não existia isso. A não ser. No 1998, a não ser quando. Havia uma polêmica bastante grande, porque havia alguns que no momento da incorporação. A lei dizia, era só o artigo 33, aí sim é que o artigo dizia que o valor contábil para efeito determinado ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação será a soma dos seguintes valores. Aí vem, valor de patrimônio, etc. Tudo isso assim. O que tratam esses 2 e 3, que são esses ágios que a gente falou, ainda que tenham sido realizados na escrituração comercial do contribuinte. Ou seja, o ágio era, pela lei, era dedutível exclusivamente quando você vendesse ou baixasse o investimento. Então, ele era dedutível, mas só lá. Aí, com esse problema seguinte, deixa eu dar uma parte de contador aqui, né? Você vai incorporar a empresa, você pagou o ágio, tem a empresa aqui embaixo, você incorpora, então fica como se fosse um valor consolidado, o ágio está lá, assim, pendurado, vai pagar. Aí, seguinte, ele é dedutível quando você vende o investimento. O investimento, ele desapareceu do processo da incorporação. Então, primeira coisa, opa, baixou o investimento, então por incorporar eu tomo a dedutibilidade do risco, correto? Vocês viram que é uma visão totalmente jurídica da coisa, tá certo? É uma visão totalmente jurídica. Estou falando de legalidade, né? O legislador tem que saber que nós não somos tributo, não. E no tributo não pode brincar. O tributo não tem esse negócio de essência sobre a forma, não pode perguntar disso, não, tem que ser realmente. Mesmo no saxonismo, o direito tributário é uma visão completa diferente, que não não tem nada dessa história de essência sobre a forma, substância. Não, a literalidade, para efeito tributário, o Estado não tem o direito de abusar disso. Como, de vez em quando, a gente esquece aqui. Mas, vamos lá. Então,
Mas o próprio decreto-lei mandava amortizar contabilmente, isso é uma mistura de contabilidade com uso, mandava amortizar contabilmente o tal do ágio. Se fosse ágio derivado que hoje a gente chama de mais-valia, a expressão também é nova, de acordo com a baixa dos bens lá, e se fosse por rentabilidade futura, na proporção de que fossem sendo reconhecidos os lucros derivados deste investimento com base na projeção que você fez. Então tinha uma lógica econômica a mandar amortizar. Se você pagou por rentabilidade futura, na medida que você vai tendo essa rentabilidade se realizando, você vai amortizando agora, mas só contabilmente. Isso é muito interessante dizer o quê? Ou seja, eu tinha que fazer isso sob pena de reconhecer um ganho que eu não tive. Ou seja, se eu paguei um ágio, depois a rentabilidade acontece, eu não ganhei nada. A mais paga é uma devolução de capital. Ou seja, amortizar o ágio bate com a equivalência patrimonial que eu estou recebendo para dizer no final das contas, olha, não aconteceu nada. Eu não ganhei nada com essa história, que eu paguei por isso. Quem ganhou, esse é um ponto que é muito importante lembrar quando a gente fala de ágio. Quem ganhou foi o vendedor. O fisco insiste muito em tratar do comprador, mas o vendedor foi um grande negociante. Porque ele conseguiu me vender um sonho. Porque, veja, haverá uma rentabilidade futura, ou o que seja, acha que vai acontecer e ele fala, eu quero isso no meu preço agora. Então, ele antecipou o ganho futuro, reconhece, o legislador tributário trata isso como ganho de capital, e eu acho que aí é o grande problema, porque isso talvez não tivesse natureza de ganho de capital e sim de lucratividade futura, mas ele é tributado, ele que vendeu. Você olhar para o comprador e dizer, comprador, você tem alguma coisa tributária? Não, eu paguei por isso. Eu não tenho nenhum ganho. Bom, então nós ficamos durante muitos anos nessa base aqui, como se ia gozar que isso aqui, que nasceu fortemente dos tributaristas, é óbvio, se espraiou pela área da contabilidade. Então você começava a conversar com muito profissional de contabilidade, o que é a área? A diferença que você pagou a valor contábil. E eu classifico em três jeitos. De que maneira você classifica em três maneiras? Bom, em cada uma delas, do jeito que a empresa achar que deve, ponto final. Tinha até um artigo um auditor da Receita, que está ativo até hoje, Luiz Eduardo Soares. Esse artigo era genial, porque ele explicava que era possível você usar como fundamento só o ganho, independente da história de qual é a parte do excesso ao valor contábil, que é por diferença de valor de mercado dos ativos e seu valor contábil. Exemplo dele, você me pergunto nos números aqui, eu estou um pouco nervoso por causa do daqui a pouco, né? Eu posso estar perdendo. Você tem um patrimônio livre contábil da empresa de 100. Aí você faz uma avaliação a valores justos, etc. Tá, o valor de mercado, o valor de mercado é 110. Aí você manda fazer uma avaliação, o laudo de avaliação diz que essa empresa vale 140. Então, 140, olhando com os olhos de hoje, o usuário que escreveu isso já tinha instrução 247 dele, já mandava fazer diferente, mas então ele só dizia assim, olha, 10 é a parte que pagou por conta daquilo. O valor da empresa inclui um goodwill ou um ágio por rentabilidade futura de 30. Só que o negócio, na hora de sair, saiu por 128. O laudo dizia que era 128, mas na hora da negociação saiu por 128. Ora, quanto que é o valor que você pagou a mais do que o valor contábil? Eu paguei 128 por conta de um valor contábil de 100. Você pagou a mais quanto? 28. Quanto que era o goodwill da empresa pelo laudo? 30. Logo, você pode escolher que os 28 da diferença sejam 100% gerados pela rentabilidade futura. Ele era da Receita Federal e com uma implementação matemática. Só que com isso ele também chegava à conclusão. Se o ágio, por rentabilidade futura, no laudo de avaliação não der esse número, daí não pode. Mas a interpretação normal era de que era uma escolha praticamente livre. Então o que as empresas faziam? Cá entre nós, né? Também tinha também, né? As suas, né? O pessoal atribuía. Não, tudo é goodwill, tudo a diferença é goodwill. O valor de mercado é o próprio valor contábil, seja o que eles quiserem, vamos enfrentar.
Só para vocês acharem que isso não é só de Brasil. Acho que você até tem, eu estava fazendo estágio para gerenciar na Cooper e Margaret, nos Estados Unidos. E daí, eu trabalhei lá em um dos projetos que eu trabalhei, era um projeto de acquisition. E eu vejo o pessoal lá fazendo uma força danada em cima dos auditores para ser. A empresa que eu estava, eu era um departamento de gerencial, mas estava junto com o pessoal da empresa que era de auditoria. O pessoal da auditoria sofrendo uma pressão para aceitar um laudo. E eu demorei para entender que o laudo que eles queriam, a pessoa da gerencial explicou, forçar o aumento ao máximo possível dos valores atribuídos como de mercado para os ativos. Por que isso? Por uma razão. O que você pagar, que seja por diferença de valor, você vai depreciar, vai amortizar isso aqui durante aquilo lá e é 100% dedutível. Mas o goodwill não é dedutível nunca, a não ser a mesma coisa, quando dá alienação. Ou seja, esse negócio de dar uma forçadinha para lá e para cá também existia lá do mesmo jeito que a gente vê hoje. Muitas vezes querendo forçar a barra de que as mais-valias serão as menores possíveis para aumentar o rádio para ele poder ser amortizado. Não é uma coisa, não dá nada, não entendo. O legislador de 78, não lhe parece que ele quis deixar isso desse modo? Ou seja, que quando ele fez essa redação com A, C e B e coisa parecida, ele falou, olha, como vai ter essa linha para cá ou para lá? E vamos lembrar, naquela época não tinha consequência tributária que teve depois. Eu acho que ele não estava muito se importando com isso. Tipo, fique à vontade, desde que você seja consistente, registre isso, para mim está ok. Ou seja, eu acho que foi uma decisão dele. Não havia um melhor, um pior naquela época. Como se diz, aquilo era novo naquela época. Não havia que depois de ciência contábil vai evoluir para vir a dizer que deveria ser primeiro um, depois o outro. Talvez em 78, pela novidade da sistemática, que é a novidade do Brasil total, você diz. Talvez até em outros países também não fosse uma coisa tão consolidada. Eu já falou, olha, registro, que é importante é que fique claro qual é o fundamento. Não. A lei das SAs foi uma revolução tão grande que o Brasil foi o primeiro país não saxônico a aplicar equivalência patrimonial no mundo. E não está na Alemanha essa equivalência patrimonial lá se eles foram na lei local. Né? Reconhecer receita na lei local alemã por equivalência, porque a investida teve lucro, e eu não estou vendo a cor do dinheiro, alemão conservador do jeito que ele é, na contabilidade alemã local não se aceita a receita de equivalência. Só faz os valores consolidados, quanto das FRS, etc. Tá lá. É aquele hiperconservadorismo germânico, né? Mas histórica é importante para depois a gente começar a entender. E em 78 isso era normal, não havia nenhuma razão para você forçar para cá, fique à vontade. Não havia consequência. Não havia consequência tributária em 78 entre um e outro. Como eu disse, a única discussão tributária foi aquela que você se referiu, de que quando tinha incorporação, tinha fusão, o que fazer com aquela conta de ágio que ficou lá pendurada? Né? Ou o saldo contábil, porque vinha já um processo normalmente de amortização, que já vinha todo mundo praticar, o cara nem mandava praticar a amortização, mas ficava lá do ponto de vista fiscal, aquele ágio. Que havia então um clima de grande insegurança de qualquer corporação. Havia aqueles que com paixão diziam deduz integralmente, e outros que com paixão diziam não há como deduzir, você perdeu qualquer que seja o ágio. Ou seja, não havia na lei nada que dissesse que a incorporação se podia. Vocês perceberam a confusão que era? Era uma interpretação, já que desapareceu não a conta de investimento desapareceu. O investimento todo os ativos e passivos da empresa adquirida havia isso lá todo, ia lá para dentro da empresa, mas a conta de investimento sumiu no processo de incorporação. Então foi aí a primeira grande. Por que eu estou trazendo isso? Quando a 9532 vem regular essa matéria, no contexto de privatizações, na década de 90, fica muita gente dizendo que foi um grande benefício fiscal que houve, era um incentivo e tudo mais. Na verdade, o único benefício que a gente teve foi segurança jurídica.
Porque, para pelo menos metade da população, a 932 trouxe restrições que antes não existiam. Pois antes era uma dedução integral. E agora eu passo a deduzir segundo algumas regras. Outros dirão o contrário. Agora pode deduzir que não podia. Mas aquela afirmação corrente de que a 9532 é um incentivo fiscal às privatizações, e por que o incentivo deve ser interpretada restritivamente em todas as consequências, me parece questionável. A 9532 regulou a matéria. E, eu diria, regulou bem. Eu gosto da 9532, eu gosto muito bem da coisa. Mas não como um incentivo, e sim uma consistência do sistema. A nossa empresa aqui trouxe aí sim a dedutibilidade do ágio, no caso em 5 parcelas, do ponto de vista fiscal, independentemente do que estiver sendo feito na contabilidade. Mas veja aí, olha a origem da história. Quando fizeram a incorporação, quando fizeram a fusão, quando fizeram, que aquela conta de investimento vai desaparecer. Vocês repararam, para mim não tem lógica econômica nenhuma. Para mim, agora eu vou fazer uma coisa já já. Para mim, incorpora, não incorpora. O ágio em si, o verdadeiro ágio, o rio verdadeiro, ele está lá. O individual está lá, dentro da conta de investimento. O consolidado fica sozinho. Você deixa isso do mesmo jeito. Então, por que quando eu faço o processo de incorporação, veja que para mim, a origem é aquela discussão que existia antes da incorporação, da fusão, veio e acabou levando o legislador a colocar lá. Ele não concorda. Assistindo ali na salinha, falei, bom, já temos alguma coisa para discordar. Vocês viram que nós ensaiamos? Claro, demorou isso vários dias aqui. Eu tenho uma visão... Eu já que você estava lembrando aqui, mas a gente telepaticamente... Não, eu tenho uma visão diferente, certamente eu vou dizer para me corrigir. Mas eu quero dizer como é que eu enxergo a coisa. Eu tenho a primeira situação, eu tenho 2 empresas. Essa aqui pagou o ágio e essa aqui é a empresa que existia. Vamos considerar mais simples, rentabilidade futura. Eu paguei por uma rentabilidade futura e esta empresa aqui ela tem lucro. Quando esta empresa tem lucro, como no Brasil eu optei por independência das pessoas jurídicas, é uma opção que eu fiz, não precisava ter feito. Esta aqui e esta aqui são contribuintes separadas. Então esta aqui tem o seu lucro e paga seu imposto. Ótimo. Mas daí ela vem por equivalência e esta aqui reconhece um ganho desta aqui. O ganho que esta tem por meio desta. E ela tem um acréscimo patrimonial, que é mentiroso. Porque ela não ganhou nada. Afinal de contas, lembrando que eu falei há pouco, quem ganhou foi o vendedor. Ela não ganhou nada. Então o que a gente faz? Ao mesmo tempo que ela tem a equivalência, portanto um acréscimo patrimonial, ela tem uma dedução do ágio contábil. Tinha uma sistemática pré-atual, né? A dedução do ágio. Então havia um encontro no balanço da mãe. A mãe tinha receita de equivalência patrimonial, dedução de ágio, ela dizia, meu patrimônio não aconteceu nada. Sim, claro, até o ponto da rentabilidade futura prevista. Então nessa circunstância, me faz sentido que na mãe, como o acréscimo que ela teve não é tributado, equivalência patrimonial, a dedução do ágio não seja dedutível, porque senão a gente seria uma perda fiscal, porque ela também não pode ter tido. Lembrando, são 2 contribuintes separados. Então, me faz sentido que, sem incorporação, a amortização do ágio seja indedutível, porque ela é contrapartida de uma receita de equivalência não tributável. Mas daí eu tenho... Daí aconteceu a incorporação. Agora já não tenho mais 2 pessoas jurídicas. Eu tenho só uma pessoa jurídica. Agora sim, esta uma pessoa jurídica vai ter novamente um ganho, porque a operação é a mesma, só que a operação agora acontece na pessoa de cima. Tem um ganho. Mas mais uma vez, este ganho não é verdadeiro, porque ela pagou por isso. Então ela amortiza o ágio do mesmo modo.
Mas a diferença é que agora o ganho é tributável nela, então ela tem que deduzir o ágio para que ela continue neutra nela. Ou seja, a diferença, e essa é a peculiaridade, é que o sistema brasileiro optou, bem ou mal, pela independência das pessoas jurídicas. E por consistência disso, dessa independência, é que eu apoio o sistema, acho que o sistema tinha muita consistência. O que certamente, eu devo dizer para vocês antecipando, eu estou errado. Por quê? Isso que provocação. Deixa eu fazer um parênteses. Essa independência é gozada. Em 1598, a ideia não era essa. Sim, não era. É só procurar o decreto de 1598. Procurem lá o capítulo da tributação em conjunto. Existia a possibilidade de um conjunto de empresas populadoras controladas decidirem fazer para efeito fiscal um balanço consolidado e fazer tributação do consolidado. Tá bom. Vamos aí com essa parte. Mas a tributação em conjunto que nasceu no decreto-lei de 1977, ele primeiro ano de vigência em 78, durante o ano já caçaram essa tributação em conjunto, então na prática ela não teve vigência durante nenhum momento. O pessoal percebeu que daí vai ter um negócio com o pessoal lucro de uma empresa com o prejuízo de outro, dentro do mesmo grupo, vão perder a arrecadação e tal lá, e acabaram com a tributação em conjunto, que é uma fonte fundamental do que tributário que nós vamos ter. Bom, a minha visão econômica e, consequentemente, contábil é diferente para mim da do social work. Então, agora eu vou explicar esse sentido. Né? Então, vamos lá. Assim, eu tenho a empresa de cima, paguei um ágio por conta de lá, nossa, cara, não vou chegar no império, hein? Até agora eu não estou falando da organização contábil do ágio, que já morreu, não sei quanto tempo. Depois de segundo tempo, a gente chega lá, né? Então você tem uma empresa que tem ágio, a empresa de baixo está tendo rentabilidade. A lógica é essa mesmo. Eu reconheço por equivalência a parte que me cabe por resultado, mas uma parte no fundo não é lucro. Eu paguei pela rentabilidade, a parte que eu pago, que a rentabilidade produz, uma parte é devolução do capital investido. Uma coisa que é depreciação. Paguei pelo imobilizado. O lucro que tenho é de caixa que entra, não é tudo caixa, não é tudo lucro. Um pedaço do caixa é uma recuperação do pedaço do investido imobilizado, que eu lá chamo de depreciação. Você vai lá, tira da gaveta esquerda, bota a cara, isso aqui é a recuperação do que eu investi no automóvel, que vai perder valor na hora de vender. O resto que eu vou chamar de lucro é a mesma coisa. Eu tenho a receita de equivalência e tenho a amortização do ar. Então, contabilmente, as duas coisas estão casando. Por que eu acho que não tem nada a ver a incorporação a ver com isso? Porque este lucro aqui de baixo é o lucro que já está tributado. Ele foi tributado embaixo. Quando ele sobe sem tributação, porque ele já foi tributado. Eu tenho a amortização, que não era dedutível. Eu incorporo a empresa. No meu entender, economicamente, o que acontece é o seguinte: o mesmo lucro que existia antes, vamos supor, total continuidade, o mesmo lucro que existia antes da incorporação continua sendo produzido pelo mesmo patrimônio. Este lucro vai ser tributado. Agora, eu pego isso, não, mas esse ágio é dedutível. Mas, eu acho que a dedutibilidade deveria existir dentro dessa filosofia no individual quando você fazia a amortização contábil também. Não faz sentido. Por que a incorporação cria economicamente um fato novo? Eu tenho um lucro embaixo que é tributado. Tenho o ágio sendo amortizado. Eu junto tudo na mesma empresa, a realidade econômica não muda. É o mesmo lucro que está aqui sendo tributado. Eu vou ter que deduzir dele, ou agora ou lá na frente, e isso, ou a minha pedaço do meu ágio, quando eu fizer a amortização, porque aquele lucro foi tributado pelo seu total, sem levar em conta que quem pagou por ele não tem direito a
Então, qual que é o lucro dele? O lucro dele vai ser o lucro líquido de lá, menos daqui. Amortização lá de cá. Então, para mim não faz diferenciação. Podemos usar aqui, eu acho. Ele é o mesmo, duas vezes. Por isso o problema é se não tivesse lançado, daria certinho. É como o lance. É o mesmo partido do partido independente, estou a soltar por mim, está bem diferente. Mas se eu se eu fizer com os dois balanços, é o mesmo. Concordo. A incorporação. Se eu dou um problema. Mas como eu tenho a pessoa de pague, ela é separada. A realidade, entendendo o ponto? As lojas, vocês. Para que vocês vão continuar. É que é interessante, vai chegar o seguinte, na minha loja, eu não consigo ver um incentivo fiscal, algum benefício no fato de autorizar a redução do ágil, porque afinal de contas, na hora que eu incorporei o negócio cuja rentabilidade eu paguei, acontece a rentabilidade, eu não ganhei nada. Então, deduzir o ágil da rentabilidade futura é necessário para que eles se encontrem com a própria rentabilidade futura, afinal de contas, você não ganhou nada naquele dia. Então, só isso, identificar esse benefício. Isso é verdade. Fundo lá. Toda coisa que ele diz aqui, para vender inflação, que é o lixo entre o nosso próprio, já. O que aconteceu com a evolução das coisas tal? A CBN, em 1994, veio com a instituição 247 e diz assim, essas três categorias de água. Faz história, outros não, mais valia e separações, partes, mas continuou obrigando a fazer a deu até o limite mais anos para a amortização do ágio Goodwill. Mais valia a dedução contábil das mais obviamente nada fiscal. Mas na década de 90, aí quando vem essa lei, aparentemente interessava ao governo essa história é verdade ou não. Interessava o governo federal estava no processo de privatização, telefônica, e alguém lá lançou a amortização do ágio. O que vai acontecer? Vai aumentar o valor da venda das empresas suas do governo. Certo, vai ter um custo de caixa melhor, pagar mais pelo investimento. É uma questão de política super discutível. Porque eu olho do seguinte ponto de vista. Eu estou hoje no governo, então eu vou aumentar a minha renda, eu vou dar a dedutibilidade futura os governos vão receber menos do que vai ter a dedutibilidade do ágio, e eu antecipo. Deixa problema. Eu, governo federal, faço a venda. E o imposto de renda está devendo os Estados municípios. Temos um outro ganho. Que não vai para o Estado. Então essa parte é inteligente. Do ponto de vista federal. Aí então vieram essa história de que então, mas subordinar, como eu disse, do meu ponto de vista, mas que a adaptabilidade tem que estar precedida de um ato jurídico, societário, que é o processo de incorporação fiscal. Daí pode um monte de coisa. Você tem uma empresa A, pegar naquela que não tem jeito, você tem que fazer uma incorporação, uma empresa que quer comprar, por exemplo, uma empresa de energia elétrica.
Só que se eu comprar energia elétrica, eu incorporar energia elétrica, tem outras atividades, ANEEL, né? Então permite a energia elétrica incorporar essa uma empresa que você explorador de energia elétrica. Acabou. Se eu não incorporar, eu não tenho direito de incorporação da energia para dentro da empresa de energia elétrica, caso, qualquer coisa. Então, qual que é a alternativa? Cria uma empresa no meio, cria uma empresa, põe o dinheiro aqui, que é o seu veículo. Esta daqui compra a energia elétrica, aí incorpora outra. Eu criei um normal para poder ter direito, né? Quem pagou o ar, a empresa de cima. Transferiu dinheiro aqui, formalmente, não é essa empresa do meio, ela comprou baixa empresa de energia, ela veio o ar, incorpora, pode para cima, tem o direito de disponibilidade. Aí vem o fisco que começa a tributar com todo o que as sociedades têm. Quando você consegue provar energia elétrica, legal, aí tá. Porque depois isso começou a inventar a história do veículo, criou um monte de requisitos. Até um certo ponto que o Witch aprendeu. Então para que empresa veículo basta, eu preciso ter relatória, eu preciso ter uma transação primeira com terceiro, uma série de gente aprendeu. Oi? Uma duração da empresa, uma certa requisitos que você devia cumprir. Mas daí aconteceu uma surpresa. Depois o contribuinte começa exatamente todos os requisitos que inventou a empresa veículo, simplesmente muda o jogo. E o cara começa a dizer, não. Apesar de isso aqui, ainda falta outra coisa. É necessário que exista uma identidade subjetiva entre a pessoa que age e a pessoa que aproveita o age. Não tinham falado antes. Então é preciso propósito negocial. Negociar até na palestra amanhã, vou falar sobre propósito negocial. E o propósito negocial no cargo da empresa veículo, propósito para eu entregar uma empresa veículo. E eu achava propósito negocial, olha, se eu tenho, acabou de dar propósito negocial, a questão da Daniel, não tem outro modo de investir. Não existe uma razão para isso. Muda. Agora, negocial não é porque eu usei empresa veículo, mas é o propósito que eu paguei tanto por aquela empresa. O propósito negocial doagem, não propósito negocial da empresa veículo. Então o cara vira cada vez que banana boa, né? Você está lá para você cair. Se não der certo, puxa para uma hora você tem que cair. Bom, a instrução das ele começou também a criar alguns problemas. De sonho 2, tem 3. A CVM não foi tão explícita, primeiro mais valia do Will. Aí as auditoria, os professores, os colegas aqui, desse jeito, sem ainda um fundamento legal. Vocês imaginam a confusão. Aliás, professor de contabilidade publica artigos sobre essa ordem, e contabilidade passa a ser fundamento para autos de infração. Ele disse, dois. Ter feito rentabilidade futura, ele agiu na ilegalidade. Existe isso. E o professor de contabilidade passa a ser citado e recitado ao ponto que tem chegou ao ponto de gravar um depoimento do professor de contabilidade. É comum que a gente tenha formalidade, usa PowerPoint, etc. Mas eu assisti no Quirônio, o professor Quiroga, de repente, no meio da apresentação oral, para e fala assim, mas vamos perguntar
nada apareceu o Eliseu Martins. Surpresa, que logo de repente aparece na tela o Eliseu Martins falando, esqueçam tudo que eu escrevi. Vou fazer uma pequena digressão aí de outro assunto aí, que, mas é. Não, só não, mas a história do Arte. E, sei lá, eu que ano foi ele, escrevi um artigo com o Jorge, era meu orientado de doutoramento, e doutoramento que era da CDE, e nós escrevemos um artigo que, com essa história aí nascido ou não por conta da privatização, o direito à amortização do ágio, desde que tem a concessão de corporações, etc. Mas na lei não diz que era só para caso de venda de estatais. O moral da história começou a ter aí os abusos. Aí começaram a empresa dentro do mesmo grupo, eu tenho uma empresa A, tenho empresa B, tenho empresa C, eu vendo a C para B, a B para C, vendo para outra. Vou fazendo laudos, criando os ágios nas negociações, onde o comprador é igual ao vendedor. E, obviamente, alguns casos, por razões verdadeiras, muitas vezes os grupos, de fato, precisam, por razões operacionais, nem necessariamente sempre por razões legais, fazer certas reestruturações societárias, por razões de natureza econômica e sustentação, sim, e outras não tem, mas a lei nunca se separou. Então, teve o lado, vamos dizer assim, bom, correto, justo economicamente, e teve também os abusos. Aí o Jorge e eu escrevemos um artigo para o Congresso USP de Contabilidade, né, metendo pau nessa situação aí. Aí, não satisfeito, nós publicamos no Temática Contábil da revista IOB, né, dizendo que isso era uma bagunça, que não podia, que não devia, etc. Quantas vezes, cada vez que alguém me chama para alguma coisa lá de interno, eu falo, onde é que eu ando o ofício está me citando? Passou só que eles não citam de jeito nenhum a parte de baixo que diz assim: urge por conta disso mudar a legislação, mudar, tudo está permitido, não há lei que proíba isso. Está correto? Então, ajudar o que vai dizer, não mostrar, peraí, eu estou dizendo, acho que não deve, não é certo isso. Porém, a legislação não pega essa parte da legislação. Chama de lege ferenda. É um comentário de lege ferenda. Foi contra a lei. Depois ele vai foi de lege ferenda. Essa parte de lege ferenda, você não reconhece. E por isso precisa contratar parecido com o Eliseu para dizer que foi tudo de lege ferenda. Porque, de fato, o ágio era, pelo menos, uma figura legal tributária. Não tinha uma natureza contábil, tinha uma natureza legal tributária. A contabilidade passa a dar seus passos próprios e a lei tributária se mantém. Nós ficamos nesse cenário por alguns anos em que eu tinha tributariamente as três figuras que eram legisladas, princípio da legalidade, e isso tem que cumprir. E a contabilidade faz o que quiser. Para fins tributários, as três naturezas têm que indicar o fundamento naquele momento. Não havia outro ponto, não havia essa história de laudo e tudo mais. É tudo invenção posterior, não tinha que falar em laudo nenhum. Pela lei bastava falar o fundamento econômico. Eu até cheguei a escrever um livro sobre isso e eu dizia, olha, o que eu tenho visto é que as empresas, quando vão pagar o ágio, quando se contrata o consultor, elas recebem depois um PowerPoint, em que apresenta mais ou menos o que existe tal, e aquilo motiva uma decisão. Produzir um laudo posteriormente, eu tive problemas enormes com relação à data do laudo. Porque o laudo foi posterior à compra, etc, que não seria possível, o laudo posterior ou anterior. Eu digo, mas o laudo não era necessário. É necessário saber por que eu paguei o ágio. Paguei o ágio porque eu cheguei a falar isso, entendeu? Porque eu empresário, contratei uma cartomante e a cartomante dizia que ia dar lucro. E eu paguei por aquilo. Do ponto de vista legal, se essa foi a razão, se a cartomante me disse que haveria rentabilidade e eu paguei, isso não foi mais que o suficiente para fins legais. Qualquer coisa disso, quando sistemática, eu disse que eu vou dizer, sistemática anterior, que agora vamos lembrar, vamos mudar, com a nova sistemática, isso muda de uma vez. Antes ela era subjetiva, a razão por que eu paguei, então que não cabia falar em laudo ou quijanos, interessa isso, quero saber qual foi a fundamentação. Existe uma grande mudança do sistema
da sistemática anterior para a nova sistemática. A leitura do quebra do decreto-lei é a seguinte: o orçamento com os fundamentos que tratam as letras A e B, A era o mais-valia, B era o deverá ser baseado em demonstração, porque demonstração não é aula, né? Baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escritura. Arquivará onde? Dele mesmo. Como comprovante da escrituração. Então é um documento interno. Nem nome de laudo tinha. É um documento, exatamente. Essa história de laudo de avaliação que vai aparecer na nova lei, eu tenho uma mudança completa. Na nova lei eu tenho que fazer uma avaliação para, agora sim, valor justo. E o que se eu paguei a mais, a diferença em goodwill. Então o que eu avalio hoje é o valor justo naquela data. E essa avaliação, esta sim é objetiva. Esta sim é técnica. Hoje eu falo em laudo de avaliação, que eu tenho 12 meses para elaborar e arquivar isso na Receita Federal. Mas é bom insistir nessa grande mudança. A grande mudança da começa com o CC15, que é a combinação de negócios, para quem fez isso, só pode ser desbravado mais valia e ou ganho por contra nós. Agora, acabou. E veio uma outra dificuldade, né, que foi a legislação da foi implementada antes da CC15. Que foi o seguinte: olha, essa história de você pagou por um lucro, depois você vai amortizar de uma lei. A sua capacidade de projetar os seus lucros, de realizar como você projetou o lucro de 10, o lucro está dando 30, e depois você será amortização. E quando eu faço um processo de usufruir da taxa, mas ela comprava tudo para o quê? Comprava duas vezes, tinha trocava os equipamentos, usava três, fechava, e criava uma grande lugar, e incorporava, daqui a pouco criava asas, e aquelas empresas compradas, como é que faz? Você vai o lucro de cada uma daquelas, mas gente controlava. E outra discussão é nova organizações de processos contábeis de organização ágil, porque vejam só, ágil, na lei era limitado assim, o IAS, antigamente, quando permitia o ágil, limitava em 20 anos. O Brasil limitava em 10 anos, os americanos em 40 anos. Aliás, uma vez perguntaram ao alguém, para fazer isso, às vezes não buscaram mentira e tal, para um membro do presidente que a memorização de 40 anos, já que nós temos pessoas que vivem na rua, nós fazemos uma média de idade de direito para a construção. Deve ser a coisa mais verdadeira que foi feita. Não, a gente falou de rentabilidade futura e aproveitar a amortização, etc. Mas se eu não estiver enganado, quando você elabora o laudo de rentabilidade futura, você se projeta ao infinito e traz ao presente. Ou seja, até onde que eu já vi lá, eu nunca vai falar assim, os próximos 10 anos, os próximos 5 anos, a rentabilidade nos próximos 5 anos. A rentabilidade futura é feita a gente até como nós estamos empresa até o fim, traz ao presente. Ou seja, nesse sentido, 5 anos, 10 anos, é arbitrário. No caso, eu fazer um arbítrio legislativo, uma decisão, e é bom que uma decisão, dá o elemento mais importante do sistema, que é a segurança jurídica. Aí eu sei que é 5 anos. Agora é verdadeiro, é falso. Essa é a coisa que eu já não quis. Existe outra maneira de fazer realmente essa securitização, você não é arbítrio ou pelo menos você tem que estar certo de limite. O dia de nós que essa ambição seja do jogador, mas ele é um trabalho para todo mundo. Dois aspectos. Quando você compra, beleza? Ela vale ter uma nota do YouTube dele, que é só para o beleza, só para o avaliado com todos os seus elementos, individualmente, forte. Você compra, ele continua produzindo. Então, por que você vai amortizar o laje se na verdade ela continua
existindo. Mas se você for vender, você vai ter um puta lucro contábil, porque você comprou por 100. Pode vender pela 60. Aí você baixou, chegou a... Você comprou, pode vender pela justa 60. Aí você baixou 100. Aí você vai vender por 60 dólares, aí registrou. Que nada mais é do que o estorno das amortizações que eu fiz, que não tinham sustentação econômica. E daí eu achei interessante essa academia que eu tratando disso. O básico, aí já é uma necessidade acadêmica, apresentou os trabalhos lá de acadêmica, mostrando o seguinte: as perguntas eram para os analistas, dos usuários. O que você faz para aquela conta de amortização ágil para dar a demonstração dos resultados? Só atrapalha a gente. Sabe quanto a cara sabe que é capaz? Se a gente não analisa os resultados, não leva em conta aquilo. Adiciona ao número dele. Então, a exposição de motivos faz muito. Todos os trabalhos acadêmicos que procuram mostrar a idade do Will, mostram que o Will jamais passa de 10 ou 12 anos. Só que a maioria das pessoas está morrendo aquele, mas que já está fazendo, está inovando, está conseguindo produtos novos, está gerando outros. De tal maneira, não é 20 anos depois da manter o Will, não é beleza. Vai manter, renovando ao longo do tempo. E por isso tiver conseguindo uma rentabilidade acima do normal. Por isso não é nada mais leve que a expectativa de rentabilidade anormal. Então, esses processos de arbitrário, os analistas de importância então vão definir o seguinte, não vou mais amortizar. Algo perto. Só que cara comprovado. Quando a empresa ela comprou, a dívida vai muito bem, essa vai acabar, não vou precisar. Tinha que o lucro começa a diminuir, daí tem que fazer o inverno, além do baixo do prejuízo da atividade, aí vem na cabeça lá, completamente a amortização, o inverno do balancinho lá. Mas aí então, tem que ser seguinte, faz esse negócio e aí que aquilo que o professor Roberto já falou. A lei cria, lá em 2007, 2008, cria o tal da LRPP. O LRPP, quer dizer, tudo for modalidade contábil, não tem efeito fiscal. Isso é 2004, se eu não me engano. 14. Meu problema é de falta de memória, é nervosismo. Então, o que acabou acontecendo? Nós vivemos durante um período uma bela confusão. O que acontece? Essa empresa comprou a outra durante esse período. Em 2010, 2008, 2010, 2011, contabilmente, ela tem que ficar aquela história de que, primeiro, a parcela que acaba mais valia, o que sobra é que o Mas o LRPP diz que nada disso está valendo. Está valendo é o 1.598. E o 1.598 permite que você, entre os seguintes... Vocês imaginam a confusão. Muita gente fez literalmente. Não, aqui é dentro o seguinte, se eu consigo dizer que tudo é goodwill, ainda mais que eu vou amortizar, não faço avaliação não preciso fazer avaliação dos ativos propriamente ditos, porque está tudo dentro do goodwill. Mas é lógico que depois o quanto que os senhores advogados e nós pareceristas contábeis também aí me colocam junto, infelizmente, ganhamos de dinheiro para ter que defender as autuações. Que vem lá o fisco agora e quer que a empresa prove que ela tinha mais-valia separada, que tinha aquilo outro, que ela... ou seja, você quer-se usar, isso é muito comum, os conceitos de agora, a legislação de agora, para autuar coisas feitas lá atrás sob legislações diferentes. É uma festa, né? Coisa triste, né? Estamos chegando pertinho de hoje, vocês repararam? Bom, não sei se você quer abrir alguma coisa para perguntas, para depois. Não.
Eu vou pedir mais água. Né? Bom, complementando aqui, só trazendo mais questões ao debate, né? Então agora a gente chegou ao regime contábil pós Lei 11.638, pronunciamento CPC contábil número 15. Aqui cumpre destacar aqui só que, diferentemente do regime antigo, agora o goodwill ele é residual, portanto, então vai ser feito então uma avaliação a valor justo dos ativos e passivos dessas adquiridas e vai ser verificado qual que é a contraprestação que é paga. Só a contraprestação que exceder o valor, aqueles ativos e passivos avaliados em valor justo, é que vai ser considerado como goodwill. Então o goodwill passou a ser residual. Portanto, e hoje em dia também a gente tem, o ágio ele mudou o cálculo, né? Ele não é mais sobre o PL contábil, tal qual ele era calculado anteriormente, passa a ser sobre esse PL avaliado a valor justo. E além disso vem a questão do laudo, que diferentemente da legislação antiga, que pedia uma declaração, agora efetivamente a gente tem um laudo, e esse laudo o que ele vai atestar? Atestar a avaliação desses ativos e passivos a valor justo, obrigatoriamente. Então o laudo não é mais para atestar a rentabilidade futura, é sim para atestar os ativos e passivos avaliados a valor justo. O que for residual é que vai ser o goodwill. E além disso o laudo agora ele tem a obrigatoriedade de registro, quer seja na Receita Federal, quer seja um relatório resumido num cartório de registro de títulos públicos. Um tema que tem sido bastante interessante é com relação à data de corte e mudanças contábeis posteriores. A gente sabe que com a Lei 12.973, em princípio foi feito um corte, ou seja, o que a contabilidade já tinha desregulado até ali, o legislador ou aceitou ou não aceitou. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Eliseu? Todo mundo acha como é que eu... acho que foi no seminário do CPC. Alguém aqui esteve no seminário do CPC segunda-feira? Você estava no seminário? Estava, né? Sim. Então não posso contar mais. Não. A legislação criou, então, lá aquela história do RTT, e a gente ficou durante aquele período, né, com a legislação fiscal amarrada ao que era a contabilidade, em 1 de dezembro de 2007, né, e quando veio, depois, então, a 12.973, separou quais destas mudanças contábeis, os tais critérios novos que foram criados, quais deles vão continuar não sendo reconhecidos fiscalmente. A variação é o valor justo. Tudo bem, faz contabilmente, mas não tem efeito fiscal. Controla. Isso aí, no começo era tudo lá na escrituração eletrônica, mas todo mundo fazia embolado, daí a legislação chegava e não conseguia ver os detalhes, daí eles vieram e obrigaram a fazer então, todos os controles em subcontas, né? LALUR e subcontas. Não vou entrar nos detalhes, mas é uma variação de valor justo. Você faz na contabilidade, mas então o fisco agora tomou uma posição. Agora é definitiva, é permanente. Não vai ter efeito fiscal, a não ser quando a venda desse ativo, baixo do ativo, etc. Ajuste ao valor presente. Pedi até hoje porque a Receita não aceita e dá um trabalho desgraçado para as empresas, mas não vai ter. Então assim foi, dando todas essas regras. E outras coisas não. Isso aqui vai ter, então, agora normatização. E foi daí que veio a lei e também reconheceu fiscalmente a mesma classificação contábil do CPC 15. Para as companhias abertas já existia desde a 12.944 da Instituição 247 da CVM. Então, dizendo tem que ser o ágio dividido e mais-valia. Aquilo que o Alexandre estava falando, deu todas as regras do jogo e proibiu definitivamente aquela história do ágio interno. Agora pode mesmo, acabou. Pode
Então, só que daí, então, ele comete um excesso contrário. Não pode o ágio interno e, às vezes, você tem que ter reestruturações. Não tem, né? As ágios bons, não tem dúvida. Né? E muito bem. Só que a mesma lei que acabou com o RTT criou o RTTzinho, né? Que eu brinco. No fim, chega lá no fim, a lei diz assim, olha, daqui para frente é tudo igual a antes, viu? Quer dizer, cada vez que tiver um critério contábil novo, este critério contábil novo não tem efeito fiscal. Se nós, do fisco, quisermos que isso tenha uma tributação, porque você mudou a contabilidade, ou uma dedutibilidade, porque você mudou a contabilidade, para isso eu só posso fazer mediante uma lei. Então, eu faço uma medida provisória, eu faço um projeto de lei, então, os dois vão passar pelo Congresso, então é um negócio muito legal. Quer dizer, se for para alterar qualquer coisa do ponto de vista tributário, não pode a CVM, Conselho Federal, CPC, de Abacuado, eles não têm interferência nenhuma. Quero que atravancava a contabilidade do passado, você não podia fazer mudança porque provocava qualquer alteração fiscal nas empresas, era uma chiadeira do tamanho do outro, por razão. Então ele criou esse RTTzinho e eu então vou me pronunciar dizendo, olha, isto aqui continua realmente não tendo validade fiscal, ou vai ter validade fiscal, e daí toma a iniciativa de fazer a lei. Então o RTT, na verdade, ele continua desse jeito. Por isso até foi criado um grupo, que é um grupo de trabalho, que tem um grupo do CPC, pessoas indicadas pelo CPC, um grupo da Receita Federal, e a Receita Federal, gente, é impressionante, eu fico impressionado. O Rodaco, você já teve lá alguma vez? Não, né? O Rodar já... O professor Rodar, desculpa. Ele participa lá, né? Eu fico impressionado, porque sai uma norma nova, aquele grupinho da Receita Federal senta em cima daquilo, mais estuda, mais trabalha, é algo impressionante. Aí depois que eles... Aí eles pedem o grupo do CPC para tirar dúvidas. E olha, a gente dança às vezes, viu? Porque eles fizeram o dever de casa direitinho. Então, por exemplo, ano passado, para sair a normatização fiscal do CPC 47 de receitas, teve todo, saiu depois o ato declaratório, COSIC, etc. Tal, saiu em função disso. A semana passada, se eu não me engano, atrasada, tivemos a discussão do CPC 06 de arrendamentos, aluguéis, etc., que entra em vigência no ano que vem. Então, a Receita agora procura, ela participa como ouvinte lá no CPC, então ela está tomando conhecimento de todas as revisões ou CPCs novos, já com antecedência, desde o seu início. E ela vem estudando, vem se preparando, e vem procurando fazer que, quando entra em vigência contabilmente, ela já tenha previamente se manifestado e dito, isso aqui então vai ter efeito fiscal, mas se vira e faz o projeto de lei e medida provisória, que na verdade só vai ter efeito fiscal quando se vê em vigência, obviamente, a nova lei. Ou vai e declara que isso aqui já tinha normatização fiscal, algumas vezes até já existia, porque a mudança contábil já existia também a normatização fiscal. Então, no caso do IFRS nova de instrumentos financeiros, tem algumas coisas que têm alterações contábeis significativas, mas, na verdade, a Receita acha que a legislação fiscal já é suficiente para abarcar essas mudanças contábeis. Então, não precisa de nova legislação. E as outras coisas, ela vai... Então, está dividido nesses bloquinhos, né? É gozado, porque eles ficam lá. O que vocês acham? Isso aqui é o critério contábil novo? Não é. A gente dá opinião, depois... Eles saem, a gente não sabe qual que é o pensamento deles, porque eles só ouvem as opiniões da gente, depois eles discutem, decidem e tomam conhecimento. Então, eles mandam minuta depois dos atos para a gente dar uma olhada, mas a decisão é deles e a decisão eles não discutem, eles vão em frente. Completar? Não, na verdade, veja, que é muito positivo que a gente preserve a legalidade e que a gente não deixe para um órgão como o CPC, por mais gênios que sejam todos, tenho certeza que todos o são, mas deixar ainda que a lei preveja qualquer alteração de tributação, ninguém pode questionar isso. E que só vale para o ano seguinte, anterioridade e quitais. Esse ponto me parece importante. O que não ocorria antigamente. Sim, antigamente. Bom, é passado.
O ponto que eu queria te perguntar, Eliseu, você pode citar alguns casos, na sua opinião, a contabilidade determina algum tipo de tratamento? A Lei 12.973 tenha sido silente, mas que na sua proposição não é possível que esse tratamento contábil seja estendido à matéria tributária? Não é possível que seja estendido à matéria tributária? Nós não combinamos isso, professor. Me fala uma coisa. Se eu fizer Vocês ouviram? combinação de negócios, se eu fizer uma combinação de negócios sem troca, sem mudança do controle, mas eu faço um pagamento. Este pagamento que eu faço, afinal de contas, estou comprando uma participação de outra empresa do grupo. Ele é receita, ele considera isso como uma receita ou isso é uma mera mutação patrimonial? Você está dizendo a empresa controladora tem uma controlada e ela compra mais ações dos minoritários. Então, contabilmente, o tratamento existe, está totalmente formalizado e diz o seguinte: não existe ágio nessa ocasião. Não existe ganho. Não, pior, não existe sequer receita, não existe ganho, porque contabilmente eu trato tudo, eles consideram meramente patrimonial, não é isso, Fábio? Não, o vendedor tem o ganho, sim. O vendedor tem. Porque o vendedor nem trata na legislação. Hein? Não minoritário. Não minoritário? Ah, eu tinha entendido não minoritário. Então agora só eu que não entendi. Eu estou comprando participação de um minoritário. O minoritário tem um ganho. Agora, existe um CPC que determina que este ganho, que eu trate isso apenas como variação patrimonial e que eu não considere isso como um ganho do minoritário. É lógico, o CPC 15 não vai cuidar disso, porque está cuidando só do comprador. Tá certo? Mas mas aí você vai ter os documentos, por exemplo, de receitas, quer dizer, ele está vendendo, o minoritário é uma pessoa jurídica, está vendendo um ativo, reconhece o seu lucro ou prejuízo contabilmente, independente do que vai acontecer do lado de lá. E o inverso? Então, por exemplo, se ele vender com ágio, o que acontece é uma situação assimétrica. O vendedor vende com ágio, o minoritário está vendendo com ágio. Ele vai reconhecer esse ágio como ágio no sentido. Para ele, o valor do contábil vai ser o valor de venda menos o valor contábil. Ponto final. E entra como lucro lá. Contabilmente, acho que tributariamente também não muda nada. Não é tratado isso porque isso é do lado do vendedor, já está cuidado por outros pronunciamentos. O comprador é que antigamente a gente comprava o controle, comprou 60%, tem um ágio, comprava mais 10%, tinha um outro ágio, comprava mais 5%, tinha um outro ágio, ia somando os ágios de cada aquisição. E agora, eu posso até explicar a origem disso, eu não me concordo muito com isso, mas tudo bem. Agora, se você compra de minoritário de uma empresa que você já controla, isso é considerado transação entre sócios. É equiparado a uma compra de ações próprias. Porque quando a gente compra de ações próprias, a empresa também está comprando com ágio, não tá? A empresa tem ações e a empresa vai e recompra do mercado ações. Ela pode estar pagando ágio, pode estar pagando deságio, do mesmo jeito como quando ela comprasse de terceiro. Mas nunca ouvi ninguém discutir que você está pagando ágio ou deságio na recompra das ações. Por quê? Porque a regra contábil sempre foi de pego essas ações, o valor que eu paguei, saiu do caixa, diminuo diretamente do patrimônio líquido, como se fosse uma devolução de capital. Eu posso estar devolvendo até mais do que eu recebi, estou pagando mais, estou devolvendo mais do que eu recebi, mas na verdade é capital da empresa que está sendo entregue lá. A contabilidade se recusa a reconhecer lucro, transações de capital entre os sócios. Então, por isso que não é, e as transações de ações de tesouraria também não. Então, e a empresa, quando tem ações compradas em tesouraria, vende
Também não tem lucro nem prejuízo, porque está vendendo para sócio. Então, quando a controladora compra ações de minoritários, posso explicar o porquê? É muito chato isso aqui, tem que falar um pouco de teoria, mas o IASB mudou o conceito de entidade. Tá. Você, quando tem uma controladora e uma controlada, repare, por exemplo, a lei das SAs brasileira, no fundo ela nem foi ainda realmente mudada nesse ponto. Os mais experientes aí, como, por exemplo, o professor Joãozinho, tá certo? Ou se lembrar, a maioria aqui não lembra do que é essa lei das SAs, que todo mundo já nasceu depois da 12973, não, transformou-se em estudante depois da 12973, etc. Mas todo mundo que nasceu depois. Quando eu falo 1598, eu também não lembrava muito, não. Estava com ele. Eu vi ele nascer. O duro é participar de 2 revoluções contábeis. Eu participei daquela de 1976 e agora essa outra. Eu espero participar da terceira. Que demore muito, né? Os 35 anos. Onde que eu estava mesmo? Então, quando você tem um balanço, você consolida, não estou falando incorpora, consolida a controlada, o que acontece? Parte do seu patrimônio já está ali, e o que pertence aos minoritários, mesmo na lei anterior, dizia a participação dos não controladores, a participação dos não controladores será evidenciada separadamente do lado do passivo. Então, nos balanços consolidados antigos, procurem lá, vocês vão encontrar passivo de curto prazo, que chamava assim, passivo de longo prazo, às vezes tinha até aquele maldito negócio chamado resultados de exercícios futuros, né? Aí tinha participação da minoria e depois o patrimônio líquido. É como se fosse assim, a controladora, como ela fez a equivalência, o patrimônio líquido do consolidado é o próprio patrimônio líquido da controladora. Veio o IASB e mudou o conceito de entidade. Disse, não, quando a entidade é sozinha, o patrimônio líquido é um dos sócios. Quando eu tenho um grupo, a controladora tem várias controladas, essa participação dos minoritários não é um passivo exigível. Eu tenho obrigação de entregar esse dinheiro para alguém? Parte dos minoritários? Não. Então eu não posso classificar no passivo. O Brasil também não classificava do lado do passivo, mas depois do passivo exigível de curto e longo prazo. Mas o IASB disse, não, ou é passivo ou é patrimônio líquido. Não pode ter nada aí no meio. Eu disse, na verdade, eles são sócios. Só que eles são sócios nas empresas de baixo, enquanto que tem os sócios que são sócios da empresa de cima, portanto, indiretamente também são sócios lá de baixo. Eles são sócios diferentes, porque eles são sócios na controlada. E passou a definir que o patrimônio líquido é o patrimônio líquido da empresa de cima, mais o patrimônio líquido dos que participam nas empresas. Ele mudou o conceito de entidade. A consequência é, se eu estou transacionando com estes acionistas de lá, eu estou transacionando com meus sócios. Vejam que a origem teórica de por que não aceitar mais a figura do ágil ou deságil quando eu compro ações de minoritários, deriva de um desenvolvimento teórico, conceitual, que eu acho, nossa, e cria uma confusão danada, né? Aí, quando você compra desse minoritário, este valor vai aparecer como o quê? É redutor do patrimônio líquido. E daí, fiscalmente, tem ou não tem ágio? Então, esse é o ponto. Agora, não é só o ágio, o deságio. O ponto é o seguinte, então, quer dizer, se é dentro do patrimônio, eu também não tive nem receita, nem despesa. Na verdade, não, na compra não tem mesmo. Então, não, mas tudo bem, a compra do outro lado eu tenho. Se eu vender participação, e vem um ponto. A lei é silente sobre esse assunto. O que você explicou, essa disciplina de mudanças no patrimônio, era de CPC anterior. E agora eu vou fazer a pergunta que eu estava te fazendo agora mesmo. Você pode me citar algum caso que eu tivesse CPC anterior, que a nova lei tenha sido silente, e que, no entanto, você olhando e falando assim, desculpe, mas eu não posso aplicar esse CPC em matéria tributária? Você deve ter com algum em mente aí. Esse aí, não. Eu a lei tributária não cuidou disso. Ou seja, o que aconteceu? O que aconteceu? A lei tributária
não seguiu. Não, a lei tributária não seguiu o pressuposto de entidade ser o grupo. A lei tributária manteve cada entidade separadamente. Então, existe um filtro que a gente tem que fazer na leitura dos CPCs, para cada CPC. A leitura é fácil. O CPC aparece na lei ou não aparece na lei. Ótimo. Mas existe um segundo filtro que o legislador não falou, que é olhar para o CPC e perguntar se o CPC, o senhor partiu da premissa de que nós temos entidades separadas ou o senhor partiu da premissa de que nós temos só um grupo? Porque se o senhor ensina a contabilizar a partir de uma visão de um grupo, o senhor é imprestável para fins tributários. O legislador tributário ainda mantém a independência das pessoas jurídicas. Então, eu estou falando assim, esse é o filtro que a lei não fala, mas que você não pode, ou seja, não dá para simplesmente eu pegar os CPCs anteriores à lei e dizer o seguinte, olha, se é anterior à lei e o legislador não mudou, eu aplico para a matéria tributária. Não, não é verdadeiro. É anterior à lei, mas ele pode não ser aplicável porque ele parte da premissa de grupo. Mas se você tiver pago um ágio e quiser fiscalmente contabilizar esse ágio e fazer a sua amortização fiscal, ele vai dizer que não pode. Isso ele tratou. Aí ele foi explícito. Eu estou tratando da hipótese. É o seguinte, se eu fizer uma venda dentro do grupo, sem mudar o controle, eu tenho controle, continuo no grupo, com controle. Mas eu faço uma parte da minha participação vai para outra empresa do grupo. O ganho que eu possa ter, esse ganho não é contabilizado, mas eu tiro o ganho para fins tributários. Eu tenho uma participação de 60%, vou passar a ter 54%. Vou vender uma parte para outra empresa do grupo. Para fins contábeis, não aconteceu nada. É uma transação entre sócios. Para fins tributários, eu tive uma alienação. Eu tenho que reconhecer um ganho que eu posso ter tido nessa operação. E isso não está na lei. Eu quis pegar esse exemplo para ficar claro que nós não devemos partir da premissa, porque é muito comum de se achar, que todos os CPCs anteriores ao dia, que dia que foi daqui, 2014, enfim, a 12973, todos os CPCs foram automaticamente aceitos. Isso não é verdadeiro. Os CPCs foram aceitos desde que eles tratem da situação de empresa a empresa. Quando eles tratam de consolidação, não é possível aplicar. Ou seja, a fundamentação teórica, conceitual, jurídica da entidade objeto de tributação, que fiscalmente até agora nunca mudou. Está correto? Está sustentando. Perfeito. Ótimo. Estou aprendendo. Beleza. Maravilha. Porque assim que é bom. Aquele negócio que ele falou que só aprende no vídeo. Como eu aprendo. Nossa, barbaridade. Então eu tenho... As difíceis para ele agora. Não, é para os dois, né? Aproveitar a presença dos dois mestres aqui. Então, nesse caso, quando eu tenho o lucro decorrente da venda de uma participação societária que eu tenho, mas eu não perco o controle, né? O CPC 36 vai mandar eu registrar esse lucro, como eu não perdi o controle, no patrimônio líquido. E a 12973 não tratou expressamente desse caso. Aí, o entendimento seria por não tributar, indo pela literalidade do artigo 58, já que a lei não tratou, do 58 da lei 12973, ou, nesse caso, tributar com fundamento na... Do meu ponto de vista, você tem que tributar, o 1598 continua em vigor, e ele manda, quando você olhar o 1598 que fala do que são as adições e exclusões, tem um que fala mais ou menos outros ajustes, tem um que é o meio geral, que abarca qualquer situação como essa, em que eu não contabilizei um resultado que eu tive. Eu tive o resultado, eu tive uma transação, a transação é entre duas pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas se reconhecem e eu tenho que lançar isso como uma adição. Só para dar a base legal, esse artigo citado pelo professor Schwerer é o artigo 6º, parágrafo 2º, a linha B do Decreto-Lei 1598. Vai dizer que na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do exercício resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na apuração do lucro líquido, que, de acordo com a legislação tributária, devam ser computados na determinação do lucro real. Ou seja, é possível sim que eu tenha receita, conceito tributário, que não é receita contábil. Transferência de acho? Oi? Transferência de acho? O quê? O que é isso?
O tema que tem sido bastante recorrente é a história das contraprestações contingentes. Agora, é um outro tema que toda hora aparece, que eu acho interessante a gente aprender um pouco do professor Eliseu sobre essa matéria. Então, só para imaginar, eu fiz uma aquisição de uma empresa, paguei um certo valor, mas eu tenho um contrato combinado que, se algumas condições forem preenchidas, eu vou pagar um valor a mais, vai ter um segundo pagamento. Vamos pegar um exemplo, pegar o tal do earn-out, ou seja, olha, eu vou comprar, você continua sócio, você continua nessa empresa participando, você não vai concorrer, você se compromete a não concorrer, e se eu atingir lucros tais e tais, vai haver uma diferença de preço. Essa é a chamada contraprestação contingente, porque não é certa. Pode acontecer, pode não acontecer. Eu que comprei e você que vendeu, como é que nós vamos tratar esta parcela? Isso ainda é preço e, portanto, eu considero isso como valor da aquisição de investimento e do ágio, ou isto, no meu caso, seria uma perda que eu perdi por outra ocasião? Do ponto de vista do vendedor, sentido inverso. Aqui é uma das situações em que existe uma grande dificuldade de entender como é que o contador enxerga isso e como é que o jurista enxerga essa matéria. O problema contábil, na verdade, pode até dizer que começa até um pouquinho antes, porque você tem uma porção de critérios que você tem que utilizar para separar se o vendedor continua trabalhando, se isso, no fundo, não é uma remuneração que você está pagando para ele pelos serviços dele, embutido no preço aqui. Então, são quantos parágrafos que tem nós tratamos... na normatização contábil para você seguir? Eliseu, nós tratamos essa matéria no BDT já três sessões inteiras. Inclusive, uma delas o Fábio Alexandre estava lá. E daí surgiu um argumento que eu trouxe, Eliseu, sobre isso, é o seguinte: bom, vamos dizer que eu tratasse isso como remuneração porque ele estava trabalhando. Mas vamos dizer que eu combinei com ele que ele tinha que trabalhar 2 anos. Ele trabalha 1 ano e 11 meses. Daí, imagine o que você quiser, desde que ele possa ter morrido até o fato de que ele resolveu jogar golfe, ou que ele se desinteressou pela vida, que ele virou monge. Virou monge, é o mais fácil. Depois de 1 ano e 11 meses, ele resolveu que ia fazer o caminho de Santiago e largou a empresa. Portanto, ele não vai receber 1 centavo. Então, note, se eu dissesse que isso era remuneração pelo trabalho, e ele trabalhou 1 ano e 11 meses, ele faria jus a alguma coisa. E ele não faz jus porque não não se completou a condição. Então, do ponto de vista jurídico, eu não tenho como chamar isso de remuneração pelo trabalho. Isto é uma condição suspensiva, ou seja, só vai haver o pagamento se tais condições acontecerem. É necessário que se implemente. Então, do ponto de vista jurídico, esse desdobramento, que pode fazer algum sentido, eu devo dizer, só para ser assim, total disclosure, 3 sessões. Na primeira, eu estava seguindo um raciocínio muito contábil. Depois eu comecei a falar, peraí, eu acho que eu estou errado nisso. Existe uma questão jurídica, é uma condição suspensiva. E que é implementada ou não implementada, mas é preço. No dia que eu fiz a transação, eu combinei que eu pagaria 100 mais 30. Os 30 só se tal condição fosse implementada. Mas os 30... Oi? A condição pode ser, por exemplo, 2 anos você aqui. 1 ano e 11 meses você não... O que seja, não concorra por 2 anos. O que for trabalhando? Ele continuou por 1 ano e 11 meses. Sinto muito, eram 2 anos, você não tem nada. Porque você não completou a condição, então eu não vou te pagar 1 centavo. Naquele dia, completou os anos, você faz direito ao todo. Então, o raciocínio contábil, não, mas vamos apropriando aos poucos, e esse é o problema, o contador vai falar assim, eu vou fazer isso aos poucos, apropriar. O jurista vai dizer, desculpa, você apropriou algo que não é devido, e que não será devido, não há mínima possibilidade de ele executar este valor se ele não cumpriu o compromisso dos 2 anos. Então, o direito seu surgiu integralmente no 2º ano. Não é que ele foi surgindo aos poucos. Então, nós temos uma dificuldade aqui com esse tratamento. Tem outra questão bastante. Só para contextualizar, a gente teve essa discussão no IBDT
professora, é que a dúvida que surge é o seguinte: o CPC 15 ele determina que quando eu tenho essa parcela desse earnout, eu vou contabilizar no momento da compra pela melhor estimativa. Então, eu tenho lá aquele período de 12 meses que eu posso... Quando eu já estou na produção do negócio, eu posso modificar, inclusive, a parcela diária. Caso contrário, depois de 12 meses, eu tenho essas novas expectativas. Então, só para retomar um exemplo do professor, eu comprei a empresa por 100 e no meu contrato diz que, de acordo com determinadas condições, que pode ser as que o professor colocou, pode ser uma expectativa de faturamento, eu vou, esse parcela de 30 que eu vou pagar no futuro, eu vou contabilizar hoje como preço pela melhor expectativa que eu tenho. Essa expectativa vai mudando com o decorrer do tempo. E conforme essa expectativa vai mudando, eu vou contabilizando isso. Mas eu não contabilizo isso no preço. Eu contabilizo, por exemplo, no caso de no passivo, algo que eu tenho que pagar, contra resultado. A divergência que existe aqui entre contabilidade e direito é que nós do direito, eu vou falar nós duas vezes, professor Schroeder, nós do direito, nós entendemos que isso é preço. E nós da contabilidade, nós do direito entendemos que isso é preço, ainda que tenha uma condição suspensiva, ainda que isso varie no futuro. A contabilidade coloca isso não como preço, mas como uma variação que vai ter efeito contrapartida no resultado. E, portanto, não modifica o meu custo, nem mesmo o meu goodwill, ou seja lá o que for. E isso tem um reflexo de natureza tributária. Porque a 12973 fala que essas prestações contingentes eu só vou poder deduzir no momento que elas são efetivamente implementadas. E se eu considerar isso uma contrapartida no ágio e não no resultado, aí eu vou ter a dedutibilidade nos 60 meses. Então, essa divergência entre se isso é preço ou não. Na discussão do BDT, a gente teve a oportunidade de explicar, estava eu e o professor Gustavo Vettori, que a contabilidade fazia contrapartida no resultado, porque isso era posterior à aquisição e tinha um elemento de risco envolvido que a contabilidade trazia no momento da compra a avaliação desse risco e depois qualquer tipo de ajuste por conta dessa variação de risco a gente consideraria direto no resultado, mas a gente até saiu da reunião, o professor Ricardo Mariz, ele colocou que a gente ainda precisa chegar no meio termo por conta da divergência que existe, e a divergência que existe tem consequências tributárias. Interessante que no CPC... Tá ok? Não. O CPC 15 ele tem lá, inclusive ele continua isso depois, lá no seu apêndice, tem no apêndice B, não sei o quê, onde no corpo do pronunciamento ele não entra muito em detalhes disso. Mas depois tem, porque contabilmente você tem que realmente usar de muitos critérios para verificar. Você vai ficar durante mais 2 anos. E quais são as condições dessa contratação? Para ver se caracteriza realmente como serviço ou se caracteriza parte do preço. E pode ser até parte do preço e parte do serviço. O que é parte do serviço, para caracterizar parte do serviço, então ele não é registrado agora, foi dito, vai se provisionando isso ao longo do tempo, vai afetando o resultado, como eu disse, chega lá na frente, se não pagar, reverte a provisão. Está correto? Contabilmente, se é caracterizado como serviço. Se ficar caracterizado que é parte do preço, mas existe ainda alguma condição, a condição não interfere na natureza de ser parte do preço, como você disse, tem que ser pela melhor expectativa possível, você tem que fazer todos e justificar todo o cálculo, aí já reconhece integralmente dentro do ativo e vai afetar provavelmente diretamente o ágio, tá correto? Já vai lá para o passivo. Se isso aqui for ajustado durante o prazo de 1 ano, que é o prazo de acerto do valor da aquisição, nos próximos 12 meses, você acerta. Caso contrário, passou disso, vai afetar, se aquele passivo for diminuído, vai ser conhecido como receita lá para frente, não mais como um ajuste do ágio. A contabilidade tem seus arbítrios também. Tem que botar que isso tem que ser 12 meses, mas é o que está lá na norma. Né? E realmente pode criar problemas fiscais enormes.
Se o fiscal entender que é serviço, ele não vai aceitar aquilo como parte do ágio para fins da dedutibilidade quando tiver o processo de incorporação, etc. Não vai. Lógico. Daí, ou seja, mais um cliente para o senhor. O problema é que eu vou responder para esse cliente, porque eu estou lendo aqui a lei. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor do patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em tal e tal. Então, tem duas palavras importantes na lei. O que é por ocasião da aquisição e depois o que é custo de aquisição. Por ocasião da aquisição é qual o momento? É o momento primeiro ou o momento em que se implementou a condição? Eu digo... A aquisição é aqui. O que o CPC 15 ele dá um ano para você ajustar. Perfeito. Para mais ou para menos. Agora, e o que é custo de aquisição? O custo de aquisição é a melhor estimativa ou é o custo de aquisição? Não, são essas perguntas que a gente tem que enfrentar. Ou o custo de aquisição é o preço? Se custo de aquisição é idêntico ao preço, então não é a estimativa do preço, é o preço. É o valor que ou seja, o earn-out que seja, é parte do meu preço. Ainda que o fato de eu não conhecer no primeiro momento, conhecer depois, eu deveria voltar para aquela data e acertar como custo de aquisição. Porque isso... Então, deve voltar desde que... Então, a contabilidade me permite voltar um ano, mas no caso, vamos lembrar que a condição era 2 anos. Mas em 2 anos eu sei, olha, custou 10. Eu olho para o meu balanço e falo assim, foi 5. Mas me custou 10, como é que eu não vou lançar que custou 10? Ou seja, eu acho que nós vamos ter um... Quer ver um negócio legal do ponto de vista tributário? Você incorporou no custo. Tá correto? A expectativa daquele pagamento lá. Está certo que você vai pagar. Claro, nossa, vou. Reconheça, entrou no custo. Chegou no 24º mês, a coisa acabou. O que aconteceu? Você nem incorporou empresa nenhuma, portanto, aquele seu ágio, onde uma parte dele é esta contraprestação contingente do lado passivo, está lá, você não deduziu, mas o passivo vai ter uma parte revertida para o exercício na forma de uma receita. Vai tributar? Não, do ponto de vista tributário, eu não sei. Veja bem, contabilmente, aquele passivo que não se consumou, ele é revertido e vira uma receita. Agora a minha pergunta, e fiscalmente? Mas por isso é um bom imbróglio, né? Não tem resposta. Opa, não? Não, então não passa a falar. Ou tem a resposta ou não passa a falar. Não, mas eu acho que no dia da reunião a gente chegou à conclusão que não tributava essa revisão. Não faz sentido você tributar. É que eu acho assim... Não esquece que tem online também, então pode estar assistindo. Yeah. O Carmen. Ele está aí hoje. Eu acho que a dúvida, assim, ninguém tem dúvida que o earn-out é preço. Acho que ficou um pouco confuso nas nossas discussões, que pareceu que em determinado momento, nós da contabilidade estávamos dizendo que o earn-out não é preço. O earn-out é preço, só que a contabilidade faz a sua melhor estimativa naquele momento, porque existe um componente de risco. Foi aquilo que eu coloquei até para o professor Zuvetti, que ele falou assim, não, mas vale 30, nesse seu exemplo é 30. Mas se você pudesse comprar, e aí usando aquele exemplo que o professor Schoer colocou na reunião, que é como se fosse um título que variava, que depois o senhor até mudou de opinião, mas se você pudesse comprar esse título, você compraria por 30? Evidentemente que não, que a pessoa pode virar budista, ou o resultado não se concretizar. Então, por conta dessa variação de risco, esse risco que eu tenho, o earn-out é preço, mas a contabilidade traz a sua melhor estimativa naquele momento. A dúvida que existe, a divergência que existe, não é se o earn-out é preço, mas por que a variação dessa melhor estimativa, nós na contabilidade não ajustamos no preço, e sim no resultado. Se isso tem algum fundamento aí teórico contábil por conta disso.
Eu falei monge budista, porque eu imaginei que a pessoa sairia, não é questão religiosa aqui, só dizer que monge. Não, porque depois a gente pode ter problema. Um monge budista que resolveu se retirar e tudo mais. Só isso. Tá? E aí a divergência. E nesse caso aí, realmente, se o professor Eliseu tiver a resposta do fundamento teórico, porque a contabilidade, porque naquele momento a gente disse que isso, posteriormente, por ser uma variação de risco, por ter ali até uma qualidade na condição da empresa, que poderia gerar, por exemplo, aquele resultado, é posterior à aquisição, portanto, não poderia afetar o preço. E o vendedor, por sua vez, ele deve reconhecer aquele preço no primeiro momento ou no segundo? Vocês, contadores, se eu tiver certo, vão dizer no momento que vendeu, ele já deve reconhecer o earn-out, pela melhor estimativa. Nós, do lado direito, vamos dizer de modo algum. Nós estamos diante de uma condição suspensiva, enquanto não implementada a condição, não há como reconhecer esse ganho como tributável. A expressão que eu, cada vez que ouço eu fico meio assim, mas eu vou usar agora. Ele fez uma provisão no ativo, né? Acho que vou receber e já contabilizou o ativo. Mas o earn-out vocês não contabilizam o pagador? O vendedor. O vendedor é uma pessoa física. Não, que pessoa? Não, desculpe, então coloque não competição, coloque isso, coloque uma. Exatamente. Uma pessoa jurídica. Comprei uma pessoa jurídica e tem então. O único problema aí é que precisa tomar um pouco de cuidado, porque são regras, ainda, apesar de tudo que o Yasmin fala de negócio de conservadorismo que você controla, existem duas regras, duas métricas diferentes para o ativo e passivo. Não necessariamente que é passivo aqui é ativo lá. Né? Se ele ficar com a característica de um ativo contingente lá, não vai para o ativo. Lá de cá fica como é um passivo contingente, mas desde que ele esteja com aquele provável, mais, né, more likely than not. Então, ele pode ter que reconhecer aqui e o outro ser impedido de reconhecer lá. Como acontece em tantas outras situações. A contabilidade nunca exigiu, não existe na contabilidade o princípio da assimetria, da lá. Apesar de, às vezes, até... Não tem. Então, Aproveitando, professor, porque a gente vai ter uma discussão em novembro no IBDT sobre a questão justamente do ativo contingente, sobre a questão da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, já se adianta que realmente existe aí uma diferença entre o reconhecimento do passivo e do ativo. O ativo, para ser reconhecido, tem que ser absolutamente certo. Então, virtualmente certo. Então, nesse caso, a gente não reconheceria. Agora, só da questão da contraprestação contingente, o senhor falou que para o vendedor, do ponto de vista jurídico, ele não reconhece isso como uma receita tributária, né, porque eu ainda não realizei esse ganho efetivamente. Mas aí eu acho que a gente pode ter aí uma contradição, porque se ele não está reconhecendo isso como uma receita tributária, e eu concordo que não devo reconhecer mesmo, porque não foi realizado, eu volto na dúvida se isso realmente é preço, porque nós do direito estamos considerando preço, mas a gente não está reconhecendo isso tributariamente, porque não realizou. Nós da contabilidade estamos reconhecendo isso como preço, mas pela melhor estimativa no momento, e o risco a gente está avaliando posteriormente. Nós do direito temos que seguir o artigo 43 do CTN, que fala em disponibilidade. E a ideia da disponibilidade é um passo adiante em relação ao mero reconhecimento. Existe uma condição, sem aquela condição eu não tenho aquela disponibilidade, eu não posso pagar imposto sobre uma coisa que não é disponível para mim. Pois, afinal de contas, repito, pode ser que vire, com todo respeito, resolveu virar monge, etc., resolveu mudar de vida. Hippie, pronto, hippie eu acho que não tem nenhum problema. É que eu não queria matar, eu matei no IBDT, ficaram chateados. Eu matei no IBDT, então eu resolvi não matar nunca mais. Eu nunca mais mato. Então agora eu ponho como ficar hippie ou coisa parecida, que parece que parece ser melhor. Mas eu não posso, assim,
O Código Tributário Nacional, no artigo 117, é explícito dizendo que, havendo uma condição suspensiva, considera-se o fato gerador ocorrido no implemento da condição. Então, nesse caso, é assim, nós temos leis sobre a matéria. Veja como a gente tem acontecido nesses últimos anos esse crescimento significativo do relacionamento entre contadores e advogados, né? Porque não é para unificar, cada um tem um objetivo diferente, ainda mais quando se fala de direito tributário. A gente estava falando, não pode ser, tem que eliminar ao máximo o possível de subjetividade. Mas como isso vem sem querer que se iguale, o importante é cada um entender o conceito do outro, tá certo? E o porquê deste conceito. E tem que conviver com essas diferenças. Até para dizer, olha, entendi, mas não é aplicável. Acho que voltamos ao exemplo da entidade ou não entidade. Tem hora que a gente descobre, o legislador tomou decisões, boas ou ruins, ele não precisaria, isso agora foi no final, quer dizer, ele não precisaria tomar essas decisões. O legislador, o professor Eliseu, foi feliz em dizer, olha, em 77, ele chegou a dar um passo adiante e falar, olha, eu não vou reconhecer pessoa jurídica separada, coisa alguma, eu vou conhecer a entidade como sendo um grupo econômico. Ele poderia tomar essa decisão e não iria contra o CDN essa visão. Já me perguntaram, mas seria viável que, do ponto de vista jurídico, que a contabilidade inteira, inclusive com consolidação e tudo mais, fosse incorporada para a matéria tributária? Eu diria não só viável, eu acho que seria até saudável. Seria assim, isso aqui eu dizendo, existe uma grande briga do lado direito. Tem alguns que entendem, e devo dizer que é boa parte, entendem que o direito tributário se submete a categorias do direito privado. Existem algumas pessoas mais ousadas, e eu me incluo nisso, para dizer que não tem nenhuma razão para isso. Ou seja, nada impede que a lei tributária enxergue a realidade econômica e crie a tributação em cima disso. Eu olho para o CTN e ele fala em disponibilidade econômica ou jurídica. Quer dizer, eu posso olhar uma disponibilidade que... Não, na financeira é outra disponibilidade econômica, que pode ser uma coisa... Eu não preciso ter uma disponibilidade jurídica para ter tributação, eu posso ter econômica. E chego à ousadia de dizer que seria melhor. Porque eu fico pensando, nós aqui que temos alguma formação técnica, conseguimos compreender que lucro real é uma coisa e lucro contábil é outra. Mas imagine para um jornalista para explicar isso. Agora imagine que um jornalista olhe uma empresa, verifique um grande lucro, verifique que os acionistas estão recebendo uma fortuna e, no entanto, o fisco não recebe um centavo porque, afinal de contas, o lucro real parte de uma categoria. Por N razões, não tem imposto. Quer dizer, o fisco, que é um sócio, eu lembro deles, não sei se ainda é assim, mas quando eu estudei contabilidade, eu estudei um pouquinho de contabilidade, né, no TV. E lá eu me lembro que quando a gente estudava contabilidade na graduação, o professor de contabilidade sempre punha uma linha da provisão do imposto de renda, e ele pegava o lucro, considerava um percentual em cima, e achava que era o imposto de renda. A gente achava normal, quando fosse mais ou menos 1/3, era o imposto de renda, 2/3 era o lucro. Isso fazia baita sentido. Daí a gente avança para descobrir que aquele número não tinha nada a ver, que a provisão do imposto de renda não era aquilo, e que o fisco não é sócio 1/3 do empreendimento, coisa alguma, que ele pode ficar com nada. Ou seja, não é verdadeira a ideia de que o que é bom para o fisco é bom para o acionista ou vice-versa. Eu acho que esta aproximação seria muito saudável enquanto sociedade. Deu lucro para o acionista? Paga imposto. O acionista não recebeu? Não paga imposto. E faz muito sentido. Aquela discussão lá da história da distribuição dos lucros, né? Lembra que apareceu da Procuradoria-Geral Foi da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não foi? Sim. E essa matéria foi extremamente discutida, né? O fisco dizendo, pô, mas peraí, você distribuiu o seu dividendo, mas não pagou imposto? Né? Faz sua nota. Esse é um tema muito importante, assim me parece, a questão do distribuir. É possível falar que não existe disponibilidade se eu posso distribuir dividendos? Esse é um problema bastante importante, porque existe uma discussão dos lucros a realizar. Que eu faço uma equivalência patrimonial,
lucros a realizar, então eu digo, a partir disso eu não vou distribuir dividendos. Ou não faço, distribuo dividendos. O modo como eu contabilizo pode produzir uma consequência tributária? Porque, afinal de contas, existe ou não existe disponibilidade? Só para contextualizar, imagine que eu tenha lucros do exterior e eu não distribua, mas faça equivalência patrimonial e reconheça aqui. E daí, se eu distribuir dividendos aqui, eu tenho como dizer que não tinha disponibilidade lá de fora? Você ainda pegou um exemplo que tem o lucro realizado financeiramente lá fora. Imagina aquele caso da empresa que tem estoques de ativos biológicos ou produção de ativos. Então, a Klabin produz uma bruta de um lucro em função de variação do valor justo dos ativos biológicos. Cadê o dinheiro? Mas ela pode distribuir ou não pode? Pode. Aí, da onde é o caixa? Tomou emprestado. Ou o caixa, na verdade, é o seguinte: teve uma bruta depreciação de outros ativos que fizeram com que o caixa fosse uma coisa, o lucro foi diminuído, mas eu uso aquele caixa para distribuir dividendos. Então, aliás, o caso da Klabin foi muito interessante, né? Se ela distribuir esses dividendos, ela pode alegar que ela não tem como pagar imposto de renda, porque, afinal de contas, o ativo biológico não foi realizado? Ou vou dizer, olha, desculpa, se o acionista recebeu, de algum modo, a disponibilidade? Por isso que havia muito sentido nessa discussão do ponto de vista fiscal. Não tem legalidade, não o que for, mas realmente o Estado, Tesouro, olha a empresa, ela paga dividendos e não paga a parte de lá, há de convir que não faz muito sentido na cabeça deles. Realmente é um negócio duvidoso, né? A Klabin, você lembra que a Klabin resolveu o problema? Não. Eles têm esse problema terrível, né, de ter lucros, mas daí também não podia distribuir dividendos. Não tinha, e fica de reserva lucros a realizar, deu umas confusões danadas lá. Aí eu até estava lá o falecido agora há pouco tempo, o advogado Cantidiano, né, que foi diretor-presidente da CVM. Aí ele me chamou, nós fizemos um trabalho lá, nós fizemos simplesmente o quê? A solução mais simples possível imaginar. Mudamos o estatuto da companhia. Ponto final. O dividendo é calculado sobre o lucro apurado com base no custo histórico. Ponto final. E não com base no lucro a valores justos. Então, tem um sistema de controle. Já tem sistema de controle para fins fiscais também. Né? Moral da história, resolve. Claro, foi feito isso numa época em que o direito do reembolso do acionista dissidente não era vantajoso, está correto? Mas fez e mudou o estatuto para acabar a discussão, que o que aconteceu era o contrário. Os acionistas chegaram lá e disseram: quero levar o meu, quero levar o meu. Não tem dinheiro. Não, está aqui o lucro, eu quero fazer o lucro realizado na Assembleia, obrigado. Resolveram mudar o estatuto. Ou seja, o lucro para dividendo é um, o lucro publicado é outro. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês. Obviamente, aqui, se a gente pudesse, a gente continuaria aqui. Porque... Eu digo já. Não negou o valor. Já. Mas o que é importante é que é um tema bastante específico e bastante importante, com uma relevância econômica muito grande. Acho que o que fica de lição aqui, a gente vê que a relação entre contabilidade e direito, cada vez a gente tem uma aproximação maior, mas é importante destacar que cada um tem um foco específico. Então a contabilidade, ela tem um viés claramente informativo, essa contabilidade de hoje, a contabilidade financeira ou societária. Então ela tem uma visão prospectiva e geração de informações para os acionistas, enquanto que o direito tributário ele já se pauta numa maior segurança jurídica e no que diz respeito, sobretudo, ao imposto de renda, ele bate ali no artigo 43 do Código Tributário Nacional, que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, de modo que se sujeita ao princípio da realização da renda. Então, ao mesmo tempo que a gente tem diversas aproximações, a gente tem pontos de distanciamento. Então, a importância de se analisar as duas ciências em conjunto aqui. Então, eu agradeço a presença tanto de vocês que estão fisicamente, quanto a quem está nos assistindo pela internet. Peço desculpas se tiver algum inconveniente durante a gravação, né? Eu verifiquei que algumas vezes o áudio acabou falhando,
A gente vai tentar corrigir isso aos poucos aqui. E agradeço mais uma vez a presença dos professores aqui, Eliseu Martins e Luiz Eduardo Chueri. E é isso aí, pessoal. Agradecemos vocês.